em RTP Play, Spotify e Apple Podcast. A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar Prova Oral, uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? É? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral, programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, todos os ouvintes, como estão? Tudo bem? Estão a aproveitar este bonito dia de... não está um dia bonito. Olha que agora está a abrir o sol. Está a abrir, não é? Temos que sonhar, é isso. Estamos todos no interior das nossas casas e temos que equacionar dias bonitos, cheios de sol. Estou a ter estas palavras de motivação porque tenho visto, eu e toda a gente, o final dos noticiários em Portugal que estão ao rubro. Sou muito fã do final dos telejornais, sobretudo. Não vejo o início, que é sempre com uma notícia má, mas vejo a parte final dos telejornais, que é sempre com palavras de motivação. Queres ouvir um poema do Rodrigo Guedes de Carvalho no fim, não é? Neste momento, honestamente, o Rodrigo Guedes de Carvalho é o meu guru espiritual. Gustavo Santos já não é. Perdeu o lugar. Ouço o Rodrigo, ainda ontem estava muito triste, ouvi o Rodrigo e já estou muito melhor, sinto que a vida é azul, as coisas vão. Mas vais passar mal esta semana, porque ele agora dá lugar à Clara de Sousa, ele foi de quarentena. Pois, a Clara de Sousa é que não está a fazer nada neste campeonato da motivação. Não percebo. É gira, uma pessoa motiva-se logo, olhar para ela. Não sei, assim vai perder esta guerra. Enfim, ouvintes da Prova Oral, saibam que hoje íamos entrevistar o secretário de Estado do Desporto e da Juventude, que é o João Paulo Rebelo, que de resto é meu amigo há vários anos, mas ele ligou-me várias vezes preocupado até com a situação, sabendo que nos podia deixar na mão, o que acabou por acontecer, mas na verdade ele justificou-se dizendo que teve uma reunião muito importante. Aliás, se virem, houve uma reunião muito importante com António Costa durante toda a tarde e ainda há pouco mandou uma mensagem a dizer: não saímos daqui antes das 20. Portanto, está metido numa reunião daquelas possivelmente aborrecidas em que não se pode sair. Eu não sei se são aborrecidas, mas o importante é de certeza. Portanto, é lá que ele está, mas ele vem para a semana, possivelmente. Mas porquê é que será que ele estará na reunião? Está a tentar decidir como é que será o campeonato? Não, porque António Costa está a decidir um plano de ação para as regiões e responsáveis para cada uma delas. Tem a ver com isso. Okay. É uma reunião grande, sim. Está, ainda há pouco estava a ver uma notícia no Observador que dizia isso. Mas pronto, não é disso que vamos falar. Arranjamos um convidado que há muito queríamos trazer. De resto, nós íamos trazer esta semana, ia ser na quinta, mas antecipamos já para segunda-feira, pois caso contrário íamos ter que fazer tema livre. Mas como agora estamos em casa e ainda não percebemos muito bem se o nosso WhatsApp está a funcionar do mesmo modo, mas há uma coisa que já reparamos, é que tendencialmente as pessoas que ouvem este programa, muitas delas estão no carro. Ora bem, agora ninguém está a andar de carro. Portanto, as pessoas ou nos estão a ouvir de casa ou não estão a ouvir. Quero comunicar a todas estas que podem e devem participar no nosso WhatsApp através do 960386272. Hoje o nosso convidado é o Samuel Gonçalves, que é arquiteto. É graças a pessoas como o Samuel que nós estamos em casa, não é? É verdade. Fazem a arquitetura estes nunca magníficos. Fez tanto sentido. Hoje falava com o diretor da arquitetura de Matosinhos e ele dizia que hoje em dia, com tanta gente a viver em casa, as pessoas mais do que nunca pensam nos arquitetos. As pessoas que têm uma boa casa dizem: foi bom o investimento que fiz no arquiteto. Dei uma pipa de massa, mas tenho agora aqui uma bela casa onde estou numa quarentena
como se estivesse num hotel de luxo. E este Já não. recebeste muitas mensagens de agradecimento, Samuel? Sim, possivelmente sim, Samuel. Não, nenhuma. nem por isso. Nem por isso. Ainda vão Eu não sei chegar, se neste momento estão mais preocupadas com as casas ou com as compras e essas coisas. Eu não sei, mas repara, aquelas pessoas que optaram por uma casa sem qualquer preocupação arquitetónica, hoje em dia estão a olhar possivelmente para aqueles portfólios com arquitetos a dizer isto, para a próxima não apanham, não é? Vem aí uma E próxima na pandemia, próxima já quero ia tudo um caminho. jardim. Na próxima quero uma casa com jardim. Mas o que eu acho é que também nesta situação de pandemia toda a gente gosta de assumir a sua posição heroica e os arquitetos aí também não são exceção, não é? Portanto, os médicos porque estão a salvar vidas em tempo real, os arquitetos porque afinal fomos nós que desenhamos as primeiras vacinas para esta pandemia, que é a casa, não é? A primeira solução que temos para já é ficar em casa, os farmacêuticos porque nos estão a vender medicamentos, as pessoas do supermercado porque nos estão a vender alimentos, por isso eu não dou muito Fernando Alvim porque entretém as pessoas. Fernando Alvim porque Sim. entretém as pessoas, exatamente. Já agora, deixem-me só dizer que a casa, nos tempos atuais, ocupa um papel ainda mais importante, porque as pessoas estão todas em casa, não é? A casa sempre foi muito importante. Aliás, a casa é a principal causa de endividamento dos portugueses. Sim, E penso sim, que no sim. resto do mundo, não é? As pessoas Sim, mas- endividam-se sobretudo por causa da sua casa. Agora, o Nuno Sampaio, hoje estou a referir muito ao Nuno Sampaio porque acabei de o entrevistar à tarde, ele dizia uma outra coisa, que é, de repente, há uma parte da casa que era, de certa forma, descurada e que agora não, que é o escritório, porque há muitas casas que não tinham espaço para escritório e que, de repente, como as pessoas todas trabalham, tiveram que improvisar e fazer, possivelmente, de um quarto de arrumos, o seu escritório. Sim, Home mas office. deixa-me pegar naquilo que disseste antes, porque esse tema parece-me bastante pertinente. O facto das pessoas se endividarem tanto para comprar casa, e eu acho que esse é um dos maiores problemas da nossa arquitetura financeira. De facto, quando pedes um empréstimo, há uns tempos tinha um estudo no público que mostrava que fazia uma média entre várias pessoas, várias famílias que compraram casa e que pediram diferentes empréstimos, mas concluíram que, em média, tu fazes um investimento de 3 e ao final da tua vida pagas 5, entre juros, entre IMIs e afins. Portanto, a casa é efetivamente um bem demasiado caro e, de facto, era importante percebermos como é que conseguimos reverter essa situação e reverter, sobretudo, a dependência bancária que as pessoas têm para comprar casa, que devia ser um direito Mas acessível a toda a gente, não é? depois Todos nós desta. devíamos ter uma casa. A Depois partir desta. do momento em que nós nascíamos, deviam-nos dar uma casa no Estoril. Por exemplo, eu acho que a partir do momento que cada bebê nasce, deviam contratar um arquiteto para desenhar a casa, já. Eu também acho. Mas, Todas as olhem, pessoas deviam ter direito a uma casa, Sim. não é? depois desta pandemia, as rendas vão baixar muito, não é? É o que se diz. Não sei. Não? Há muitas versões quanto a isso. Repara, eu acho que nos sítios que estão mais ligados ao turismo, isso vai ser inevitável porque o turismo vai acalmar, pelo menos. Mas, por exemplo, Lisboa, que é um atentado. Eles tinham o Airbnb e tinham o turismo para aumentar claramente o valor das rendas, vão deixar de ter. Portanto, há aqui alguma lógica. Bem, antes de continuarmos com a nossa conversa, deixem-me então dizer que vamos falar sobre arquitetura, mas em particular de arquitetura modular. Já lá vamos. O que é a arquitetura modular? São aquelas casas pré-construídas? Será isso? Ou é um pouco mais à frente? Já lá vamos. O Samuel, que é também músico, no final dizemos qual é a banda do Samuel. Para já não vamos dizer. Só no final é que dizemos qual é a banda dele. Mas liguem-nos através do WhatsApp 96 038 6272. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp 96038 6272 96038 6272.
Deixem-me só dizer que os nossos ouvintes estão loucos e já recebemos 3 mensagens, uma delas em vídeo e 2 de voz. Estou excitadíssimo com esta reação por parte dos nossos ouvintes que Vamos pelos lá vistos, ouvir algum? se interessam por esta temática, mesmo sem antes a anunciarmos, na verdade. Portanto, tudo é possível. Temos 2 mensagens de áudio e uma de vídeo. Como sempre, vamos dar prioridade às de vídeo, porque é agora o nosso menino dos nossos olhos. Portanto, vamos saber o que é que tem a dizer o Ricardo Rosmaninho, que nos enviou a sua mensagem via vídeo. Olá Diana, olá Alvin. Olha Alvin, desculpa lá contrariar aquilo que estás a dizer, mas há muita gente a ouvir-te no carro. Pimba! Pessoas a ouvir-te no carro. Sou uma delas. E assim como há enfermeiros, médicos, auxiliares de saúde, camionistas, pessoas que trabalham em supermercados, soldadores como eu. Há muita gente a andar de carro e a ouvir a prova oral, com certeza. É logo. Tão querido! Incrível! E viu ouvir Rosmaninho, para provar que estava no agora carro. ouvir-nos, ali em grande estilo. Não Vocês só imaginam quanto a ouvir-nos no carro, mas também a filmar-se enquanto conduzia no carro. Que é um comportamento Segurança, perigoso. segurança. O telemóvel estava fixado. Já agora, deixem-me colocar aqui mais 2. Uma delas é da Inês, que nos envia uma mensagem agora de voz. Não tenho nada para comentar, é só para dizer que estou a ouvir em casa. Basta ir à televisão e tem todas as rádios, a Antena 3, todo o dia, faz-me esquecer do que se passa lá fora e o dia fica mais colorido. Pois é, Boa é uma voz, opção sim, bastante Inês. válida agora. Ouvir a rádio na televisão. No outro dia à noite também me deparei a ouvir algumas rádios na televisão. Recebeste aquela mensagem Radio Garden? que tinha o planeta e tu andavas com o rato e onde quer que parasses, qualquer ponto do planeta ouvias uma rádio. As rádios que É uma surgiram. aplicação, é a Radio Garden. E foi aí que nós descobrimos o Marco descobriu o Carl Lockwood. Foi aí, Alvin. Foi aí. Essa aplicação é muito incrível. Como tu gostas de dizer, incrível. Consegues ouvir qualquer rádio, consegues ouvir a Antena 3, a Rádio Observador ou uma rádio no Polo Norte. Olha, aqui há alguém a dizer que estás a falar muito próximo do microfone, Diana. Tens que te Ok. afastar um pouco, senão a tua Ouve-se voz mais a parece minha voz. demasiado estridente. Já agora temos uma outra mensagem. O que é que se passa com os ouvintes? Os ouvintes estão loucos. Temos outra mensagem de WhatsApp. Aqui vai ela. Boa tarde, Alvin. Já percebi que hoje o tema é com um senhor arquiteto e, por muito respeito à sua profissão, gostaria também que respeitassem a profissão do engenheiro malvado, que precisamente está no carro porque foi trabalhar. Portanto, as casas não são só feitas pelos senhores arquitetos. As pessoas todas esquecem-se dos senhores engenheiros. Bem-haja. Muito boa esta mensagem. É uma rivalidade do antiga, Daniel. não é? Cá está. Esta entre os engenheiros De facto, e arquitetos. Samuel, ainda não tínhamos falado entre os engenheiros. Sim, não, mas assim, essa rivalidade entre arquitetos e Devias dizer, essa engenheiros- raça. Não. Primeiro é assim, dizer que opá, não são só os arquitetos que fazem as casas, também são os engenheiros, sim, mas também são os construtores, não é? Os pedreiros, os trolhos, os pintores. Pronto, há muita gente envolvida neste processo. Mas esta rivalidade entre arquitetos e engenheiros, eu acho que, na verdade, neste momento é mais um mito do que uma realidade. Eu, por exemplo, tenho ótimas relações com todos os engenheiros com quem trabalho. Não há esse tipo de picardia. Samuel, tens que agora, de uma forma decisiva, basicamente introduzires o tema, porque nós estamos a falar de arquitetura, é certo, mas vamos falar de arquitetura modular, que é aquilo à qual te tens dedicado nos últimos tempos. E, Sim, bem, sim. no fundo, Explica-nos melhor o que é. é o quê? São Repara- os pré-fabricados? Não. Sim, quando fazem essa pergunta, o que eu costumo fazer é mostrar um vídeo que, basicamente, em 2 minutos explica de que é que estamos a falar. E Foi o vídeo que nos enviaste? Sim. Não sei se consegues transmitir, mas seguramente... Consigo transmitir. O vídeo está em inglês, mas o que é que nós vamos fazer? Vamos transmitir o vídeo. Para as pessoas que souberem inglês, ótimo. Para as que não souberem... Não, mas tu podes liguem para a Renascença, qualquer coisa. podes cortar o som. Não, nós traduzimos. Vamos passar o vídeo que o Samuel nos enviou, mas vamos colocar de início, caso contrário, as pessoas vão perder uma boa parte. Ora ouçam. This is a story of a modular building system made of concrete units, GOMOS,
Each one is fully built on factory, and its design allows an easy transportation and a truly fast assembly, flexible and evolutionary, makes construction simple for everyone. Aqui estamos a ver a construção de uma casa modular. Sim, porque o som não está a mostrar as imagens, mas quem quiser ver, pode ver na nossa transmissão nas redes sociais. Estamos a passar as imagens e tudo isto é bastante rápido, diga-se. Esta música não é da banda do convidado. Mas podia ser. Poderia. Estamos já no dia 2. Estas imagens estão basicamente a mostrar como é que se constrói uma casa em 3, 4 dias. Terceiro dia, basicamente já para os retoques finais. Basicamente, no início dizia-se que tudo isto funciona com os chamados gomos e cá está, em 3 dias uma casa é construída. Uma casa modular, entenda-se. E parece, de facto, aquelas casas pré-fabricadas que nos habituamos a ver. Samuel, é agora a tua vez. Isto vende bem nos Estados Unidos, não é? Ou não? Não convém muito, porque um tornado passa aqui e esta casa vai ao ar, ou não? Isso é a ideia que se tem, mas não é verdade. Foi o que eu imaginei enquanto vi este vídeo. Estados Unidos e a Austrália têm uma tradição de arquitetura modular muito mais forte do que Portugal e do que a Europa em geral. Mas relativamente a outra questão, que passa aqui um tornado e a casa vai ao ar, esta casa é composta por 5 módulos e cada um destes módulos pesa 25 toneladas. Ou seja, cada um destes módulos pesa qualquer coisa como 15 carros normais. E, portanto, se esta casa tem 5 módulos, temos aqui um peso equivalente a 70, 80 carros. Portanto, não corre qualquer risco de resistência às forças do vento. Mas tentando responder à questão do que é arquitetura pré-fabricada e o que é arquitetura modular, eu acho que em poucas palavras o que nós podemos dizer é que é uma arquitetura que parte sobretudo de uma produção em fábrica, que as peças são produzidas em fábrica e nos permitem ir para a obra com a construção já praticamente concluída em ambiente de fábrica, e o que se passa em obra não é tanto uma construção, mas mais uma montagem dessas peças, que faz com que a obra seja muito mais rápida, não é? Então, basicamente, em média, demora-se a construir uma casa 3 dias, é isso? É assim, a média portuguesa para a construção de casas é superior a 2 anos. Esta casa demorou 3 dias em obra. Obviamente que em fábrica demorou mais tempo, demorou cerca de 3 meses, mas ainda assim o tempo total de construção, desde o início da produção das peças em fábrica até a montagem das peças in loco, o tempo total não é comparável com a média da construção tradicional em Portugal. É cerca de Isto é uma espécie de casa comprada no IKEA, não é? Basicamente não somos nós que montamos, mas se calhar no futuro até pode ser, não é? Deixamos em casa os gomos e nós montamos a nossa casa. Temos um tutorial no YouTube. Sim, com um tutorial. Olha, a verdade é que as pessoas hoje em dia têm muita facilidade em aceitar o standard aplicável a peças de mobiliário, não é? Portanto, toda a gente está muito aberta a comprar uma peça standard de mobiliário, uma mesa igual à do vizinho, uma cadeira igual ao do vizinho, mas quando falamos de casa já não é bem assim. As pessoas já gostam muito mais de customizar e não gostam tanto de ter a sua casa igual à do vizinho. E esse é um dos maiores obstáculos da arquitetura pré-fabricada. Já agora, tu dizes que a construção tradicional, como nós a conhecemos, vai acabar. Porquê? Não, é assim, primeiro há vários estudos que o têm vindo a demonstrar. A construção modular em 2018 representava um mercado de cerca de 70 bilhões de dólares à escala global, e estima-se que em 2030 esse valor vai quase duplicar para 130 bilhões. Mas também é fácil perceber porque é que isso acontece, porque nós estamos a crescer demograficamente como nunca crescemos antes, ou seja, há cada vez mais pessoas no mundo.
E, simultaneamente, há cada vez menos pessoas capacitadas e disponíveis para trabalhar na construção. E isso é um problema que, na Europa, e em particular em Portugal, já se sente. Portanto, qualquer empresa de construção, hoje em dia, tem dificuldade em encontrar bons trabalhadores e encontrar pessoas devidamente qualificadas e motivadas para trabalhar na construção. E, portanto, eu acho que a única forma que nós temos de colmatar, digamos, este desequilíbrio entre o aumento da procura, porque vamos ter cada vez mais pessoas que precisam de casas para viver e de escritórios para trabalhar, etc. E a diminuição de pessoas disponíveis para trabalhar na construção, acredito que a única solução que teremos será começar a produzir casas em fábrica, que é o que neste momento se faz um bocadinho como uma exceção, mas que muito em breve certamente será uma regra. Olha, temos aqui o Pedro Figueiredo que nos deixa uma mensagem. Olá, grande Fernando, grande Ana. Eu só queria dizer uma coisa, porque apanhei agora, não sei muito bem o que é que estão a falar, mas apanhei aqui a troca de ideias entre enfermeiros, entre engenheiros e arquitetos, e tenho a dizer, eu sou jornalista, tenho andado na rua, sou jornalista da agência Lusa, tenho andado na rua e os engenheiros, a Ordem dos Engenheiros, mandou-nos um e-mail a todos, ou melhor, à direção e depois a direção distribuiu, a agradecer o trabalho da agência Lusa e o rigor e tudo mais. Portanto, eu, se tiver que escolher, engenheiros, que é lá saber os arquitetos, até ver, nem um e-mail a agradecer a cobertura noticiosa, lamentável. É assim, se eu conseguir comprar essa cobertura da agência Lusa com um e-mail, eu mando já o e-mail a seguir. Eu acredito que é esse o caminho a seguir. Não é? De todos os arquitetos Vocês ficam com os números das pessoas que vos contactam aqui, ou não? Sim, ficamos. Eu tenho este número do Pedro Então Figueiredo. depois enviem-me para eu mandar uma mensagem simpática, ou então para o meu. É o Pedro Primo Figueiredo? É o Pedro Primo Figueiredo, sim. Okay. Daniel Sousa, envia-nos também uma mensagem. Eu não sei o que é que se passa com os nossos ouvintes, mas eu estou muito interessado nesta temática. Isto é, se virmos bem, depois acabam por não falar muito nela, mas parece, a primeira sessão é que sim, que estou interessado. Vamos ver o que é que diz o Daniel Sousa. Bom, Alvin, já vi que o arquiteto respondeu à mensagem, desde já quero dizer que concordo com ele. A nossa rivalidade deve ter existido cá no tempo dos nossos avós. Hoje em dia nós tentamos trabalhar mais em conjunto e como os prazos estão tão apertados e cada vez mais, não é? Tentamos com que as coisas corram bem. Relativamente ao tema, eu confesso que sou contra. Pelo menos daquilo que estudei e daquilo que tenho conhecimento, essencialmente porque acho que portanto, tenho sérias dúvidas relativamente ao tempo de vida útil dos materiais e o custo-benefício. Portanto, se nós temos de estar sempre a fazer manutenção de 10 em 10 anos, se calhar não direi que a casa nos sai tão cara como uma em betão, mas uma casa em betão é dimensionada para, sei lá, no mínimo 50 anos, 60, 70 anos, não é? E depois nós todos sabemos como os comerciais funcionam, não é? Portanto, querem vender. E também relativamente à legalidade das próprias casas. Portanto, se um terreno, ou pelo menos os casos que eu sei, as pessoas têm um terreno em que não há licença de habitação, e portanto metem lá uma casa modular e pronto, está tudo ok, portanto tentam-se aproveitar de uma zona cinzenta. No entanto, nós sabemos que aquela empresa que distribui eletricidade com 3 letras faz um contrato sem qualquer tipo de problema, não sei se já tentaram rescindir, portanto já é mais difícil, mas sei que as águas e os esgotos é um bocadinho mais complicado. E se repararem, todas as casas que não têm licença de habitação normalmente têm uma fossa, e as casas que têm licença de habitação têm que ter esgotos, né, que é o que garante a salubridade da própria casa. Pronto, e era isto que eu gostava que o arquiteto me esclarecesse relativamente aos materiais e relativamente à legalidade da própria casa. Obrigado. Bem, Samuel, não podias ter uma mensagem mais dura do que esta. É verdade. Não, mas já estás habituado a estes comentários, ou não? Estou, porque de facto há um grande preconceito em relação à arquitetura pré-fabricada e à arquitetura modular. Neste caso, para mim, é um bocadinho mais estranho vindo de um engenheiro, não sei se é engenheiro civil, mas primeiro há aqui uma confusão quase de semântica, que as pessoas muitas vezes confundem arquitetura pré-fabricada com barracos, e as duas coisas podem querer dizer a mesma coisa, mas não têm que querer dizer a mesma coisa. E de facto a durabilidade das construções é um aspecto fundamental, não só pela gestão de custos da construção ao longo do tempo, mas também até por uma questão de sustentabilidade da construção. Quer dizer, não nos interessa nada ter uma casa que é construída com materiais amigos do ambiente, como agora se costuma dizer, se a cada ano ela vai precisar de uma nova manutenção ou de uma nova pintura
de um novo arranjo que vai gastar energia, que vai gastar recursos, etc. E, portanto, aí a vantagem ecológica que poderia haver na construção dessa casa, ao fim de poucos anos, acaba por desaparecer. Mas eu acredito que a resistência e a qualidade das casas não parte tanto do método construtivo, se é tradicional ou se é pré-fabricado, ou acho que parte mais do material em si e da forma como esse material é aplicado. E esclarecendo aqui também o nosso ouvinte, este sistema construtivo que vocês mostraram, o sistema Gomes, é um sistema integralmente em betão armado. Portanto, digamos, preparado e dimensionado para os tais 60 ou 70 anos que o ouvinte estava a referir. Acho que isto responde à questão. Olha, deixem-me só recordar a todos que esta quarta-feira, um dos programas mais aguardados dos últimos tempos vai finalmente acontecer. Aline Castelo Branco. Este ano eu realizei com o Festival Erosporto um inquérito sobre o comportamento sexual dos portugueses. A sexóloga que se nos revelou no Salão Erótico. Se eu tiver muito interesse e afim de ter sexo com você, eu vou ter. Vai montar um consultório na prova oral. 1, 2, 3, 4. O sexo oral é a preliminar preferida de 58% dos portugueses. Quarta-feira, Mulher, se essa quarentena está deixando você maluquinha, 8 de abril. o nosso Aline amigo Castelo Paulo, Branco. o tesão, a chama e o romance. Na prova oral. Imaginou? Pronto. É isto, é quarta-feira. Vamos falar sobre sexo. Já agora, em termos de isolamento sonoro, como é que funcionam estas casas pré-construídas? Sabes que eu acho que, no fundo, todos nós já pensamos um dia em ter uma casa assim, pré-construída, que em pouco tempo nós conseguimos colocar naquele terreno que nós temos e que não sabemos o que é que devemos de fazer. E então colocamos lá a casa num instantinho e fazemos dali rapidamente a nossa moradia. Depois a outra coisa é termos uma autocaravana, que também é uma possibilidade, é uma casa também. Acho que no fundo todos nós já pensamos num dia ter uma autocaravana ou ter uma casa destas, mas está tudo ainda muito no início. Que outras vantagens, Samuel, é que isto tem? Tu dizes que em tempos de pandemia que esta é a construção ideal, no fundo, porque basicamente é feito... num tempo muito menor. Há menos trabalhadores e menos contágio. Sim, eu diria que se tivesse a fazer aqui uma associação direta entre aquilo que é a construção pré-fabricada e modular e o momento que agora todos estamos a viver, acho que poderíamos, no fundo, referir esses dois fatores, não é? Primeiro, durante a construção, isto é feito quase sem trabalhadores, como eu disse, isto não é tanto uma construção, é mais uma montagem, o que obviamente reduz hipóteses de proximidade e de contágio, e depois também porque nos permite construir edifícios de emergência, como o que falávamos há pouco, do Hospital de Wuhan, não é? Que em menos de 2 semanas conseguiram levantar um hospital para responder à grande afluência de pacientes que vieram por causa desta pandemia do Covid-19, não é? E, portanto, há sempre essas duas vantagens que estão ligadas a esta situação mais particular, mas há inúmeras vantagens para além destas, não é? Mas, Isabel, aquele hospital que construíram lá na China em pouquíssimo tempo, em poucos dias, em 3 ou 4 dias, não era uma construção destas. Ele caiu. Não. Isso era... Não, a informação que eu tenho é que esse hospital foi construído para ser depois construído, ou montado para ser depois desmontado. Não sei se neste momento já o começaram a desmontar ou não. Acredito que sim. Eu acho que ele desmontou, Samuel. Não sei se... Mas de qualquer forma tenho a ideia de ser um hospital composto por contentores metálicos e que nada tem a ver aqui com os nossos módulos de... Samuel, tu vives numa casa destas? Não vivo numa casa dessas, não. Porquê? Então... Porque, sei lá, acho que não tenho dinheiro para comprar uma casa dessas, mas não me importava viver numa casa dessas. Espera lá, mas isso é ótimo. Vocês, inclusivamente, têm uma exposição virtual sobre a arquitetura modular e pré-fabricada, cá está. É uma exposição que vocês têm vindo a apresentar em diferentes museus e galerias um pouco por todo o mundo. O que é que já se fez a este nível? Por exemplo, existe algum hotel feito com a arquitetura modular? Aliás,
hotéis são, no fundo, edifícios bastante adaptáveis a este tipo de construção. Cá em Portugal não tenho certeza disso, sei que nos Estados Unidos existem imensos, porque no fundo parte muito da repetição, é a repetição de um módulo, que é o quarto. É muito comum termos hotéis com 100 quartos em que, no fundo, temos 90 quartos iguais, e então é muito fácil fazer isto com construção modular, e há situações de quartos feitos inteiramente em fábrica, incluindo já os quartos de banho, que são selados para ninguém poder entrar até estar completamente construído, completamente montado, e portanto há quartos que saem de fábrica já com o quarto de banho, com a torneira, com a sanita, com a banheira, prontos a aplicar, e no fundo há o encaixe de todas essas peças, e ficam prontos a usar em muito, muito pouco tempo. Sim. Olha, temos que falar Samuel, aqui tu de dizes sustentabilidade. também Diana, diz. que esta arquitetura, que a arquitetura do futuro será justamente modular e pré-fabricada. Sim. Porquê? Não, isso prende sobretudo com no fundo, com aquele equilíbrio que eu falava há pouco, do aumento inevitável da procura. Cada vez vão ser necessárias mais casas, nós cada vez temos mais pessoas no planeta. Em particular, cada vez temos mais pessoas nas cidades. Nós em 2015 tínhamos cerca de 3 bilhões de pessoas a viver em cidades, cerca de metade da população mundial a viver em cidades, e estima-se que em 2030 vamos ter 5 bilhões de pessoas a viver em cidades. Portanto, é um crescimento brutal populacional para as nossas cidades num período de tempo curtíssimo, e portanto a única forma de responder a esta urgência e de responder a esta necessidade dentro deste curto espaço-tempo será obviamente através de métodos construtivos pré-fabricados que nos vão permitir construir com uma rapidez que a construção tradicional jamais permitirá. Então, mas como é que vocês tencionam superar o preconceito de pessoas, como ouvimos há bocado, em relação à arquitetura modular? Não, é assim, era só alguém com uma opinião diferente. Mas essa opinião é muito comum, Portanto, como é que poderá ser do futuro se tem tantas pessoas, tantos arquitetos que não são tão fãs, não é? Sim, eu acho que de alguma forma a necessidade vai fazer com que as pessoas percam esse preconceito, ou seja, pode não ser só uma questão de opção. Quando tiver mesmo de ser assim, quando o mercado não apresentar outras alternativas para além destas, as pessoas provavelmente não vão ter a hipótese de escolher. Por outro lado, também temos sentido uma abertura muito grande, não por parte do cliente final, mas por parte, sobretudo, de investidores que não estão interessados em fazer uma casinha, mas sim um conjunto de 7, 8, 10 casas, que são, aliás, alguns dos projetos que neste momento temos em curso. Portanto, eu diria que se por parte do cliente final, aquele cliente que quer uma casa individual para viver com a sua família, com uma boa orientação solar, um jardim e um campo, com esse cliente é muito difícil conseguirmos vender uma casa pré-fabricada. Acredito para clientes que pretendem investir e construir em grande escala, esse cliente cada vez mais percebe as vantagens deste tipo de construção e, honestamente, para mim, também, enquanto arquiteto, interessa muito mais trabalhar em escala, trabalhar em edifícios de maior escala e que me permitam trabalhar sobretudo a repetição de módulos, do que propriamente estar a fazer 20 casinhas, todas elas diferentes umas das outras. Olha, deixa-me aqui colocar mais uma mensagem que, entretanto, chegou via WhatsApp. Recordo a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a entrevistar o Samuel Gonçalves, que nos vai falar aqui sobre arquitetura modular e pré-fabricada. Quem está a enviar-nos uma mensagem é a Dina Correia, que nos deixa esta mensagem no nosso WhatsApp. Covid-19, muita pau, para o moral vai combater. Não há ninguém nas ruas da cidade. Há toda a gente em casa a ouvir a prova oral. E agora tem um WhatsApp com vídeo. Esta quarentena tem uma grande cena. Não há pandemia que dê cabo da alegria. O nosso escape é o WhatsApp. Sim. Antena 3 en estéreo con Fernando Alvim. Un sonido perfecto para que lo puedas escuchar mejor. 960-386272. O quê? Ainda não sabem de cor o número mais útil durante uma pandemia? Uau, adorei esta promo, Alvim. É nova.
Eu não tinha tu não viste isto? Isto é uma promo nova feita pelo Jimba, justamente para este tempo de quarentena. O Jimba, que foi Muito nosso louco. convidado, já agora, já que se fala sobre isso, deixem-me dizer-vos que ele vai fazer uma série de workshops sobre escrita de canções. E porquê? Porque basicamente ele ia fazê-las no método tradicional, mas agora vai fazê-las à distância. Vai abrir 4 turmas, tudo vai começar amanhã, mas não sei porque tem aqueles que não podem já amanhã, porque há outras datas. Informem-se em oficina@jimba.pt. Eu acho que é assim, eu não tenho a certeza absoluta que tenha memorizado o e-mail do Jimba para se inscreverem, mas se querem escrever uma canção, se querem saber como é que tudo se processa, então saibam que o Jimba é o melhor. Vamos ouvir aqui uma mensagem que nos chegou então da Dina Correia. Qual é o preço de uma casa destas? Pois, há pouco íamos falar sobre isso. Tu disseste que não tinhas dinheiro para comprar uma casa destas. A ideia que eu tenho é que uma casa destas ficaria assim por volta dos 50 mil, 60 mil euros. É a ideia que eu tinha. Bem, é quase uma entrada no banco para uma casa normal. Não, a questão é, quando se apunta uma casa destas, temos que perceber do que é que estamos a falar. Depende da dimensão, depende dos acabamentos que vamos querer dar, dos equipamentos que vamos querer incluir. Como eu disse, isto é um sistema feito completamente em betão armado. Nós depois podemos revestir esse betão armado a ouro ou podemos deixar esse betão armado à vista. E, portanto, aí já percebemos o quão difícil é tabular preços para este tipo de construção. Esta casa que vocês mostraram aqui no vídeo, por exemplo, custou cerca de 80 mil euros, 82 mil euros, não me recordo agora, com 80 metros quadrados. Portanto, estamos aqui a falar de cerca de 1.000 euros por metro quadrado, mas depois ainda tem um edifício ao lado, um edifício anexo, que tem mais 15 metros quadrados. Portanto, no total, talvez estaremos aqui a falar de 900 euros por metro quadrado. De qualquer forma, quando nós fazemos a casa individual, a casa unifamiliar, para o tal cliente que quer a casa com jardim e espacinho para o cão, acredito que aí a construção tradicional possa ser mais atrativa em termos de custos. Ainda que seja mais lenta, será mais atrativa em termos de custos. Se trabalharmos em grande escala, se trabalharmos, por exemplo, a partir dos 1.000 metros quadrados, que é um dos edifícios que nós neste momento temos também já concluído, aí não tenho grandes dúvidas que este método construtivo será mais eficaz e mais barato do que a construção tradicional. E em relação ao impacto ambiental, que é um tema cada vez mais importante na arquitetura, quais é que são as vantagens em relação à construção convencional? É sustentabilidade, não é? Sim, eu diria que a principal vantagem da construção modular em relação à construção tradicional é que, partindo essa construção pré-fabricada daquilo que é produzido em fábrica, em ambiente altamente controlado, é muito mais fácil de gerir todos os recursos que são aplicados nessa construção. Ou seja, é mais fácil de gerir a água que é utilizada, a energia que é utilizada, o próprio cimento que é utilizado nessa construção produzida em fábrica, quando comparamos com os recursos que são utilizados numa construção tradicional. Eu diria que esta é a maior vantagem da construção modular em relação à construção tradicional quando falamos de sustentabilidade. Muito bem, já agora há pouco recebemos aqui uma mensagem que aparecia no ecrã, não sei se tiveram a oportunidade de ler, alguém que se dizia fã deste tipo de construção, mas que queria saber mais. Eu, entretanto, perdi a mensagem e não estou a voltar a colocá-la. Deixem-me então ouvir 2 mensagens via WhatsApp. Cá está, sou fã deste tipo de construção, é o Daniel Cardoso. A minha foi noutro método, o ICF Isolated Concrete Form, pronta em 2 meses. O Samuel conhece este método? Conhece, Samuel? Em termos genéricos, sim, mas esse sistema em particular que em Portugal permite construir casas em 2 meses, com este sistema, com o ICF, não conheço sinceramente. Aliás, até teria interesse em saber qual foi a empresa que fez essa casa. E ele acrescenta ainda que tem um comportamento sísmico, térmico e acústico muito bom no nosso chat no Facebook. Olha, aqui alguém pergunta também o que é que tu pensas das printed houses? Das? Printed houses. Casas impressas em 3D? Sim, sobre a impressão 3D. A impressão 3D neste momento
para mim ainda é um bocadinho uma ilusão, e também é por isso que a impressão 3D está a ser utilizada sobretudo em ambiente mais académico e mais experimental, e não tanto pela indústria da construção ainda, porque o problema que nós temos neste momento é que, e isto é muito fácil para as pessoas perceberem, nós quando imprimimos uma folha em casa, normalmente a impressora é maior do que a folha que nós imprimimos. Portanto, se pensarmos em construção, e sobretudo em construção de grande escala, isto quer dizer que temos de ter impressoras maiores do que os edifícios que queremos construir. Ou seja, isto obriga a que, para construirmos edifícios com uma dimensão aceitável, tenhamos verdadeiros monstros de impressão, o que faz com que isto não seja muito viável economicamente até ao momento. Deixa-me ouvir aqui 2 mensagens muito rapidamente. O Daniel Souza, que já enviou uma, enviou outra. É o nosso engenheiro contestatário. Ele está mesmo entusiasmado volta com o tema. de novo com uma mensagem. Responde, sim, senhora. É que como eu estou no carro, como tinha dito anteriormente, não vi qual é que é o sistema que vocês aplicam. Eu falei apenas dos casos que eu conheço e, portanto, daquilo que muitos amigos meus me pedem a opinião. Sim, sou engenheiro civil, trabalho numa empresa grande, se calhar na maior, e pronto, e por acaso, enquanto-me a fazer uma grande obra, pronto, basicamente, o que eu queria saber era isso, é ficar esclarecido relativamente aos materiais, porque daquilo que eu vejo e que eu conheço, não conheço o seu método ou as casas que constrói, mas sempre estou armado, pronto, sem dúvida que se não tem os 50, 60, até 35, 40, portanto parece-me viável e parece-me uma boa solução, portanto se for assim, tudo bom, está de parabéns. Cá está, pazes feitas com Daniel temos Souza. aqui Bandeira branca. Melhores amigos de sempre. O Marcos Queiroz também deixa aqui uma mensagem de voz. Tarde para o oral, falo-vos de Marco Canaveses e aconselho-os a procurarem por Casas em Movimento, um projeto de autoria de Manuel Vieira Lopes, e é um projeto bastante inovador em termos de casas modulares. Um projeto que tu também conheces, não é, Alvin? Sim, eu acho que conheço. É aquela casa em Matosinhos, não é? Sim. Aliás, aquilo foi um projeto iniciado na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, e depois acho que se construíram alguns protótipos, não sei se construiu algum em Matosinhos ou não, mas no fundo acaba por ser quase uma carapaça composta por painéis solares, e essa carapaça roda de acordo com a exposição solar. Olha, Samuel... Diz, do design destas casas modulares. Gosto mesmo. Queres ter uma? Eu gostava. Gostavas de fazer uma quarentena numa casa modular? Uma casa em Monsanto. Colocava a minha casa modular em Monsanto. As pessoas não ligam nada a Monsanto. Eu ligo. Eu sou das poucas pessoas que ligam a Monsanto. Um dia vou ter uma casa... Olha, onde é o restaurante panorâmico, é aí que vai ser a minha casa. É o próprio restaurante panorâmico. Mas construído com cenas modulares. Antes das casas... objetivo de vida. Olha, deixa-me só dizer... Temos que acabar este programa porque... Agora, a partir desta edição, repara, vais ficar na história, Samuel, por isso, nós acabamos sempre 2 minutos antes e colocamos, atenção ao que vou dizer a seguir, uma musiquinha. E porquê é que nós colocamos uma musiquinha? Porque, basicamente, esse é o tempo necessário para nós passarmos de uma emissão para a outra através de controle remoto. Basicamente é isso que vai acontecer. Por isso, nós temos que acabar sempre um pouco mais cedo a emissão. Podias pôr uma musiquinha do Samuel. Não tens uma musiquinha do Samuel? Pois é. Era a passagem perfeita. Samuel, para o final. Agora tu já podes dizer, podes dizer qual é o nome da banda do qual tu és. Claro, portanto sou dos Holy Nothing, e o Alvin agora vai passar a música Ruído. Que é... Temos Astor Piazzolla, é parecido. A favorita, Alvin. Isso era ótimo. Olha, não vamos passar a música, mas isto é, até podemos passar, por acaso até podemos passar no nosso podcast. Porquê? Porque, como é habitual, nós vamos agora dar mais 5, 10 minutos a esta emissão, só para as nossas redes sociais, com o nosso convidado, o Samuel Gonçalves, que esteve aqui a falar sobre arquitetura modular. Portanto, o programa ainda não acabou. Aliás, na verdade, até temos mais uma mensagem para ouvir. Se estão interessados em saberem mais, saibam que dentro de poucos minutos já terão toda esta emissão disponível em podcast e podem ouvi-la, continuar a ouvir exatamente no minuto a seguir na nossa emissão nas redes sociais. Nós estamos de volta amanhã para mais uma prova oral. Até amanhã. Até amanhã. Adeus.
Covid-19, muita pau, a prova oral vai combater. Não há ninguém nas ruas da cidade. Está toda a gente em casa a ouvir a prova oral. E agora tem um WhatsApp com vídeo. Esta quarentena tem uma grande cena. Não há pandemia que dê cabo da alegria. O nosso escape é o WhatsApp. Sim. Antena 3 en estéreo con Fernando Alvim. Un sonido perfecto para que te lo puedas escuchar mejor. 960-386272. O quê? Ainda não sabem? Decora o número mais útil durante uma pandemia. We're back. Estamos? Estamos de regresso, mas agora só para as nossas redes sociais. O nosso convidado mantém-se curioso, não é? Samuel Gonçalves, ele vem aqui falar sobre arquitetura modular e pré-fabricada. Já ficamos a saber um pouco mais, já fez as pazes com um engenheiro, com o Daniel. Enfim, tem sido um programa de emoções que só visto e ouvido. Sim, porque estamos nas nossas redes sociais, com a nossa imagem e com preciosas informações visuais do próprio Samuel, que o Samuel nos deu, até porque, relembro, eles têm uma exposição virtual sobre arquitetura modular e pré-fabricada que anda um bocadinho por todo o mundo, em diferentes museus. Onde é que, já agora Samuel, onde é que as pessoas podem saber mais sobre isto? Por exemplo, esta exposição virtual, só mesmo indo aos museus. Agora as pessoas não podem sair, não há nenhum site onde se possa ver. Bem, no nosso site há um vídeo demonstrativo desta exposição, portanto, se forem a summary.pt vão encontrar um vídeo desta exposição, mas de facto neste momento não é possível expor este trabalho online, porque apesar de ser virtual, é necessário que o visitante tenha aqueles óculos Rift, portanto os óculos 3D, e ainda há muita gente que não tem este tipo de óculos e portanto não poderia visitar a exposição. Mas basicamente é uma exposição que, em vez de termos os objetos físicos, temos um conjunto de maquetes e de painéis, como em qualquer exposição típica de arquitetura, mas em vez de termos esses objetos físicos, temos esses objetos num espaço virtual, ou seja, o espaço só tem um par de óculos Rift que as pessoas colocam na cabeça e conseguem visitar virtualmente esta exposição. Olha, deixem-me só dizer que durante este tempo, isto é uma das vantagens de fazermos aqui um pequeno intervalo, foram muitas as mensagens que nós recebemos através do Facebook e também do Instagram. Já agora, a Sandra Silvestre diz: Boa Alvim, direito à habitação, o futuro está na arquitetura modular, diz João Moreira. Qual é a tal aplicação? Era aquela aplicação que nós falamos do Nuno Marco da rádio. Já iremos colocar o link para que as pessoas possam percebê-la. Fernanda Lima diz: um arquiteto necessita de ter conhecimento de desenho, perspectiva, geometria física e estereotomia. Os cursos de arquitetura podem ser tirados nas escolas de belas artes? Pergunta. Sandra Silvestre diz: em cimento não gosto. O Ricardo Moreira, muito participativo, diz: fator de endividamento. Pergunta ao Samuel: em muitas zonas fustigadas por tomados nos Estados Unidos, as casas parecem de papel, paredes de contraplacado ou de madeira. Será uma forma mais económica de construção ou de rendimento extra sacado
aos seguros. Aliás, o próprio Ricardo adianta, a construção modular, depois de ver o vídeo, deu-me uma fome de bolo. Vou ali buscar uma torta. Alguém quer? Pronto. Ricardo com o seu humor muito particular. José Fernando diz: interrompi os estudos cá em casa para ver e ouvir o grande Samuel. Miguel Gama diz: eu tenho uma dúvida, as câmaras dão autorização para instalares uma casa destas? Porque eu tenho uma amiga que tentou colocar uma pré-fabricada e a câmara não autorizou. Samuel, queres responder aqui? Olha, podes começar por esta. Pois, essa é a questão mais típica que me fazem relativamente à construção pré-fabricada. É se há algum tipo de autorização, digamos, mais leve, ou autorização especial para este tipo de construção, e a verdade é que não há. Tudo que é uma construção que é permanente, e eu diria que só não é permanente se for uma rota, tudo que é uma construção permanente precisa de ser licenciado em território nacional. Muitas vezes também se confunde o facto de ser montável ou desmontável com a possibilidade de poder ser considerado uma construção não permanente, mas são coisas completamente diferentes. Caso contrário, se tudo o que é desmontável deixasse de ser permanente, então a GAR do Oriente também poderia ser considerada uma construção que não precisaria de ser licenciada e que não precisaria de cumprir todas as normas, e não é assim, não é? Sim, é Temos verdade. também uma pergunta aqui da Paula Nunes, que pergunta ao Samuel como é que é feita a ligação da casa modular e o terreno, entre os dois. Essa é uma pergunta já bastante técnica, mas o método mais comum, e já exploramos vários, é fazer uma base de fundação, uma laje de fundação típica, depois há um conjunto de 3 elementos que nos criam uma caixa de ar de cerca de 5 centímetros e os módulos são pousados em cima dessa base. Os módulos, portanto, ficam só pousados e não são, digamos, afixados ao solo, mas como eu expliquei há pouco, cada um deles pesa 25 toneladas e, portanto, não há qualquer perigo de instabilidade. Olha, eu estou a delirar com a quantidade de mensagens que nós recebemos durante a emissão. A verdade é que são muitas. O João Moreira diz: Samuel, penso que na China os prédios também são num sistema modular. Será? A Sara Cardoso adianta: olá, eu também estou no carro, mas parada num acidente na A1, não estou em casa, estou a acompanhar uma obra, diz. A Paula Ferreira envia-nos aqui um link sobre outras casas, deixa aqui esse link, já o vamos ver. O João Moreira adianta que todos nós dependemos de uma casa para viver. As casas modulares e pré-fabricados também estão sujeitas a licenciamento. Ela faz uma afirmação e acredito que seja uma afirmação e não uma interrogação. Mas o Cláudio Lopes é que deixa a verdadeira questão. A verdadeira questão é: se o lobo mau viesse e soprasse, os porquinhos estariam seguros neste tipo de casa, diz o Cláudio Lopes. Esta é que é a questão do tornado, é a questão do tornado. Nesta casa estariam seguramente mais a salvo do que numa casa de construção tradicional. O Diogo Crespo diz: falem do Taveira. Muitas pessoas a perguntar: estas casas são antissísmicas? Sim. E o Cláudio Lopes, muito participativo e com grande argúcia, ele diz: atenção que isso do Wuhan, na China, a história do hospital que tinha caído, é fake news, atenção! As fotos da China, já se veio a saber, eram de um edifício a 11 km de distância. Reparem, eu entendi esta notícia como verdade. O Cláudio Lopes está aqui a dizer-me que não. Eu vi esse hospital demolido, afinal não era. Bem, não sei a que imagens é que ele se refere. Efetivamente, o Wuhan construiu um hospital em cerca de 2 semanas para responder a esta pandemia. Agora, acredito que existam muitas fotografias identificadas com o nome dessa cidade e desse hospital que não correspondam ao real. Vamos esperar pelo polígrafo SIC. Sim, é verdade. Diogo Miguel diz: acho espetacular a construção modular. Aqui em Inglaterra existem bastantes e as casas são brutais. O Leandro Matos diz: tanta desinformação. Estas casas não são passíveis de serem legalizadas. Pessoalmente, tentei construir uma moradia modular LSF e a solução apresentada era substancialmente mais cara do que a dita construção tradicional. Sim, mas isso do fundo bate certo com aquilo que eu tinha dito há pouco, que quando se constrói uma casa, não estamos a falar de construir um edifício em escala, uma casa individual, acredito perfeitamente que uma casa modular seja mais cara do que uma casa em construção tradicional. Acredito que a modularidade e a pré-fabricação só se torna vantajosa quando trabalhamos em escala. De qualquer forma, o LSF é um sistema bastante diferente deste que estamos aqui a mostrar. O LSF é um sistema de base metálica, é Light Steel Frame.
E olha, ainda aqui às origens do Samuel, às origens da infância, antes das casas modulares, tu fazias Lego em miúdo? Como é que a arquitetura te foi parar à existência? Boa questão, mas nunca fui um geek dos Legos. Nunca fui um geek dos Legos. Desenhavas? Não, eu acredito que mesmo durante o curso nunca tive nenhuma apetência especial relacionada com a arquitetura modular e pré-fabricada. Não sei, acho que foi talvez o primeiro estágio que eu fiz em que trabalhei pontualmente com um sistema de arquitetura modular e pré-fabricada que se calhar suscitou o meu interesse, e depois esse estágio não foi feito em Portugal, foi feito fora, e depois quando voltei a Portugal, então decidi enverdar por este caminho. Olha, já agora deixa-me só ler aqui mais 2 ou 3 mensagens, são muitas, aquelas que nós estamos a receber. Quanto é que custou uma casa? Como o exemplo que mostraram, acho que já falamos sobre isso, sim, não é? Sim, essa já foi respondida, sim. Muitas pessoas a falar aqui do sistema antissismo, as pessoas estão muito preocupadas com os sismos que há em Portugal, são muitos. Um beijo para o Samuel, do Ricardo Gama, hein? Bonito. Muito bem, um beijo para o Ricardo, Paula Nunes diz, Samuel, como é que é feita a ligação casa modular-terreno? Já foi respondido, Alvin. Também já foi. Charlie Mancini, sou fã das casas passivas, passive houses, que garantem uma temperatura interior... Casas passivas? É verdade, entre 20 graus e os 22 durante todo o ano, independentemente da temperatura externa. Sim, o passive housing, no fundo, parte do princípio em que as casas não precisam ter sistemas ativos de climatização para se manterem a uma temperatura confortável. Portanto, conseguem, com sistemas unicamente naturais e com a própria arquitetura da casa, manter uma temperatura constante e confortável, sem precisarem, por exemplo, de ar-condicionado. Samuel, estamos quase a terminar este... É uma espécie de hora extra. O que é que nós não falamos que te pareça ainda importante de dizermos? Assim, há uma dúvida que eu queria esclarecer contigo há muito, muito tempo, que é a seguinte, não sei se será o momento certo para isso. Vamos a isso. Mas é ou não verdade, e eu acho que esta questão é mais importante do que o Hospital de Wuhan, que tu uma vez numa revista disseste que a melhor sobremesa do mundo era as minas crocantes do restaurante Assembleia em Arouca. Isso é verdade. É verdade? Samuel nasceu em Arouca. Qual é a tua relação? Tu és de Arouca, pois é, tu és de Arouca, já estou a ver. Epá, isso é incrível, esse restaurante é incrível. E estás em Arouca, Samuel? Não, estou no Porto. Eu vivo um bocadinho entre Arouca e Porto. É? Mas tu conheces bem esse restaurante? Conheço muito bem esse restaurante e acredito que agora acabei de ganhar um jantar grátis com isto. Olha, temos aqui um ouvinte a provar, o Bruno Rocha, a perguntar se já podemos ouvir a música da banda do Samuel. Não vamos já podemos, mas antes disso deixem-me só passar aqui uma mensagem do Diego, que nos enviou uma mensagem via WhatsApp, isto para provar que depois da emissão sair do espectro radiofónico, continuamos a ouvir mensagem. Agora que é? Boa tarde, prova oral. Estou a falar desde a Galícia, desculpem o meu português. Estou-me a perguntar se é possível criar um módulo da casa prefabricada que, quando eu quiser, eu possa levá-lo para outra parte do terreno. Estou a pensar, por exemplo, quando vem a minha sogra à casa. Um saúdo. Esta pergunta é muito boa. Cá Sim, está. Sim, isto é um sonho antigo, não é? Que é pré-fabricares uma casa, entretanto, fartaste daquele sítio, tens um terreno largo, assim, e se mudasse agora a minha casa para outro lado, por exemplo? Será que isto é possível? Era a vantagem que nos faltava referir da arquitetura pré-fabricada e modular, é este certo nomadismo que pode estar associado a este tipo de construções. Podes construir num sítio e, passado um conjunto de anos, podes pegar na casa e deslocalizá-la para outro lugar. E aquela questão da desvalorização das casas e valorização em relação ao terreno? A casa vai ter sempre o mesmo preço, quer seja em Lisboa ou em Arouca? Quer dizer, entre Lisboa e Arouca não sei, porque eventualmente estaremos a falar dos 2 concelhos com a maior valorização do metro quadrado de terreno. Mas
Não sei, reparem, de facto pode haver essa possibilidade de nós comprarmos um terreno barato e construir a casa onde podemos, a dada altura, e passado alguns anos termos capacidade financeira para comprar um terreno mais bem localizado e pegar na casa e levá-la para lá. Será um bom princípio, sim. Já agora deixem-me só dizer que podemos sempre ler aqui as últimas mensagens. O Luís Ribeiro diz: olá Alvin, as casas são top, mas esquecem-se sempre da caixa de correio. Depois fica sempre fora da estética. O Vitor Roma diz: atenção Diana, casas à parte, a Diana devia ter mais intervenção sempre. Tem uma voz muito vibrante, para além de ser espertíssima e de rápida resposta. De facto, uma estrela em ascensão. Bom programa, tens aqui um fã. O Vitor Roma. Quem é? Tem que ir reler. Vitor Roma. Vai lá colocar-lhe um gosto em todas as publicações. Já. Bruno Rocha diz: já podemos ouvir a música da banda do Samuel? Resposta: não! Hugo Freire. Boa pergunta. Transportá-la? Alterá-la? Diz Hugo Freire. Alterá-la também é possível, claro. Sim, uma das possibilidades também é acrescentar módulos e com isso aumentar a área bruta construída da casa. Sim, é possível. Olha, o Filipe Terezo tem a afirmação que nós estávamos à espera. O futuro são as casas modulares. Em caso de divórcio, divide-se o número de módulos e cada um leva o seu. É o que diz o Filipe Terezo. O Cláudio Lopes também está a gostar muito da Diana e diz: e também é muito bonita. E eu senti assim... Agora não tenho luz, já perdi a luz da janela. Agora já não há... Sim, não mas há o teu fã é mesmo o Vitor Roma. O Cláudio Lopes é mais pela calada e também é muito bonita, assim como quem não quer a coisa. Enfim, estamos a acabar esta emissão da Prova Oral sobre arquitetura modular. Queremos agradecer aqui ao Samuel. Samuel, obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Podem seguir basicamente a tua Instagram? empresa, que é... como é que é? Summary? Summary, sim. Onde é que podemos encontrar? Nas redes sociais? Sim, em todas as redes sociais, sim. Bom, e agora, porque nós prometemos aos ouvintes que íamos passar uma música do All or Nothing, o que é que passamos? Podes escolher. Vais meter ruído a esta hora? Não sei se vou passar o ruído. Samuel, podes escolher a música que quiseres. Eu escolhia mesmo esta. Qual? Não, então pode ser a Caixa Preta. Caixa Preta? Sim. Muito bem, vamos acabar com Caixa Preta. Não caiu nenhum avião, pois não? Da banda do Samuel Gonçalves, nosso convidado de hoje, que vai falar aqui sobre arquitetura modular e pré-fabricados. Estamos de volta amanhã para mais uma edição da Prova Oral. Obrigado, Samuel. Adeus, Diana. Adeus, obrigado. Até amanhã. Amanhã estamos aqui outra vez. Até amanhã.